sem anestesia, sem médico, sem hospital, sem nada que pudesse conter a dor. Você tem 16 anos, está em trabalho de parto há 2 dias, e a única pessoa na sala é uma mulher mais velha com as mãos sujas e um pedaço de couro para você morder. Isso não é ficção. Isso era terça-feira. Você acorda no meio da noite com uma dor diferente de tudo que já sentiu. Não é a cólica de todo mês. É mais funda. É mais larga. O quarto onde você vai dar à luz é o mesmo quarto onde você dorme, come e vive. O chão é de terra batida. A cama, se você tiver uma, é um colchão de palha. Se não tiver, é o próprio chão, coberto com o que houver. A luz vem de uma vela ou de um fogo baixo no canto. Não há janelas abertas, não há ventilação. O ar é pesado e quente e cheira a fumaça e a corpo. Não há médico a caminho, não haverá médico. Você está sozinha com sua mãe, ou sua vizinha, ou a parteira da vila se houver uma. E a dor continua. Quando as pessoas pensam em parto medieval, geralmente imaginam uma cena rústica, mas organizada. Uma parteira experiente e serena. Velas, ervas, talvez uma oração. A realidade era completamente diferente. Na Europa medieval, a mortalidade materna era de aproximadamente 1 em cada 5 mulheres em algumas regiões. 1 em cada 5. Isso significa que se você entrava naquele quarto, havia uma chance real de não sair viva. E todo mundo sabia disso, incluindo você. Os livros de história registraram guerras, registraram tratados, registraram os nomes dos reis. Quase não registraram o que acontecia dentro dos quartos onde as mulheres davam à luz. O trabalho de parto medieval não tinha hora marcada. Não havia ultrassom. Você sabia que era a hora quando as contrações chegavam. Em muitas comunidades medievais havia uma tradição. Quando uma mulher entrava em trabalho de parto, todas as fechaduras e nós da casa eram desatados. A crença era que nós prendiam a saída. Era superstição. Mas por trás dela havia algo real. O desespero de quem assistia a um parto difícil e não tinha mais nada a oferecer além de um gesto simbólico. A parteira medieval não era médica. Era uma mulher mais velha que havia assistido a muitos partos. O conhecimento era passado de mulher para mulher, oralmente, por observação, por tentativa e erro ao longo de uma vida inteira. Não havia anestesia de nenhum tipo. Havia ervas, mas essas substâncias eram imprecisas, perigosas em excesso e nem sempre disponíveis. O que a parteira tinha era isto, as mãos. Azeite ou gordura animal, panos e trapos. Ervas que podia ter ou não ter. E décadas de experiência. Em muitos casos, era suficiente. Em muitos casos, não era. A contração uterina durante o parto é uma das experiências de dor mais intensas que o corpo humano pode produzir. No trabalho de parto ativo, essas contrações chegam a cada 2 a 5 minutos, sem interrupção, por horas. O que você tinha era o pedaço de couro para morder. Era a mão de quem estivesse ao seu lado para apertar. E havia algo mais que a história quase nunca menciona: o medo. Não o medo abstrato, o medo específico e concreto de uma mulher que sabia que pessoas morriam naquele processo. Você entrava naquele quarto sabendo disso, e a dor chegava assim mesmo, onda após onda, sem parar. A maioria das evidências históricas mostra que mulheres medievais davam à luz em posições verticais ou semi-reclinadas, de cócoras, ajoelhadas, sentadas numa cadeira de parto especial. Muitas davam à luz no chão, de cócoras sobre palha ou trapos, com a parteira ajoelhada à frente, as mãos prontas para receber o bebê. O resultado era um quarto quente, sem ventilação, com múltiplas pessoas presentes, fluidos corporais no chão e nenhuma noção de esterilização. Não porque as pessoas fossem negligentes, porque o conceito de infecção bacteriana simplesmente não existia. Ninguém sabia que os micro-organismos invisíveis nas mãos da parteira podiam entrar no corpo de uma mulher vulnerável e matá-la dias depois. A maioria dos partos medievais terminava bem. O corpo humano é extraordinariamente capaz.
mas não sempre. O bebê em posição pélvica era uma das complicações mais perigosas. A parteira habilidosa podia tentar reposicionar o bebê, mas se chegasse ao momento do nascimento ainda em posição errada, o risco de morte aumentava drasticamente. A hemorragia pós-parto era uma das principais causas de morte materna. Hoje, uma injeção previne a maioria dos casos. Na Idade Média, o único recurso era massagem uterina eficaz em alguns casos e ervas, cujo efeito era imprevisível. A eclâmpsia era completamente incompreensível. A mulher convulsionava. A parteira não sabia por quê. Não havia tratamento possível. Havia um assassino que a história quase nunca nomeia. Não era a hemorragia, era a febre. Ela não chegava na hora do parto. Chegava 2, 3, 5 dias depois, quando o bebê já estava nos braços, quando todos ao redor já respiravam aliviados. Sem antibióticos, a sepse puerperal era quase sempre fatal. A mulher que entrava em sepse séria após o parto raramente sobrevivia. E ela não sabia o que estava acontecendo com o próprio corpo. O médico Ignaz Semmelweis propôs em 1847 que os médicos lavassem as mãos antes de examinar parturientes. Foi ridicularizado, internado num hospício, morreu pouco depois, ironicamente, de sepse. A taxa de mortalidade infantil no primeiro ano de vida na Europa medieval era de aproximadamente 30 a 50% em algumas regiões. Entre 1 e 2 de cada 4 bebês não sobreviviam ao primeiro ano. Havia uma prática documentada: batizar o bebê o mais rapidamente possível após o nascimento. Não apenas por dever religioso, mas porque havia uma consciência coletiva de que os primeiros dias eram os mais perigosos. A urgência do batismo era a urgência do medo. A urgência de quem sabe que o tempo é curto e incerto. Ela tem 22 anos. Já passou por 2 partos. Agora está no 3º. Já faz 1 dia e meio que as contrações começaram. Ela está exausta de uma forma que não tem palavra. A parteira está preocupada. Ela não diz isso em voz alta. Mas você vê nas mãos dela mais cuidadosas, mais frequentes, verificando a posição do bebê mais uma vez. Algo não está progredindo como deveria. O bebê não está descendo. A parteira tenta o que sabe. E você empurra, porque é isso que se faz, porque não há outra opção. Às vezes, essa história termina bem. O bebê finalmente desce, o choro vem, e a mulher exausta olha para o que acaba de sair do seu corpo e sente uma coisa para a qual também não existe palavra. E às vezes não termina bem, e a parteira fica ali, com as mãos que fizeram tudo o que sabia fazer, e não foi suficiente. E há um silêncio no quarto que é diferente de todos os outros silêncios. Ninguém escreveu sobre essa mulher. Ela não tem nome nos registros que chegaram até nós. Mas ela existiu, milhares de vezes. Em cada vila, em cada século. Ninguém escreveu sobre essa mulher. Ela não tem nome nos registros que chegaram até nós. Mas ela existiu, milhares de vezes. Em cada vila, em cada século. Hoje, numa maternidade moderna, um monitor é colocado no abdômen para acompanhar o batimento cardíaco do bebê em tempo real. Se você quiser analgesia, há uma anestesista disponível. A taxa de mortalidade materna na Europa medieval era de aproximadamente 1.000 mortes para cada 100.000 nascimentos em alguns períodos. Hoje, no Brasil, é de aproximadamente 60. Essa distância não tem apenas séculos entre si. Tem Semmelweis, que morreu ridicularizado. Tem cada parteira medieval que passou décadas aprendendo o que o corpo precisava usando apenas as mãos. Tem cada mulher que sobreviveu e ensinou o que sabia para a filha. Tem cada mulher que não sobreviveu e cujo nome nunca foi registrado em nenhum lugar. E por séculos, o que acontecia dentro dos quartos onde as mulheres davam à luz não foi considerado digno. Era demasiadamente comum, demasiadamente feminino, demasiadamente ordinário para merecer a atenção de quem escrevia as crônicas. Quando você entende o que significava dar à luz naquele tempo, algo muda na forma como você lê a história. Você começa a ver o que está faltando. E no dia seguinte,
a vida continuava. E alguém novo entrava em trabalho de parto, e o quarto se fechava de novo. E talvez o que mais impressiona não seja a dor, nem o risco, nem o silêncio. É o fato de que isso aconteceu tantas vezes que deixou de ser considerado importante. E quando algo deixa de ser considerado importante, ele desaparece da história. E talvez seja por isso que, ao olhar para trás, o que mais falta não são respostas. São as histórias que ninguém julgou necessário contar.